irmãos, queridas irmãs, hoje abordaremos os assuntos contidos em Daniel capítulo 2. Ou seja, você conhece o mistério do sonho de Nabucodonosor? Em Daniel capítulo 2, é-nos apresentada uma imagem, forjada de 4 elementos: o ouro, a prata e o bronze, e o ferro, depois mesclado ao barro. Daniel nos ensina que se trata de 4 reinos na terra, que se iniciaria com Nabucodonosor, no governo da Babilônia. Então, quem são os outros 3? Em Daniel capítulo 8, através daquela visão, é revelado que o reino de prata é o reino da Pérsia, em conjunto com os medos, para justificar as descrições do capítulo 2. 2 braços, 2 reinos, Pérsia e Média. E o bronze acaba por ser a Grécia. E este está no ventre porque é mãe de 4 reinos, que geram 2 grandes dinastias, os Ptolomaidas e os Seleucidas, para se encaixar nas descrições das 2 coxas. E o ferro é o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, para justificar 2 pernas. E os seus pés são os reinos que se originaram das pernas. No Ocidente, temos os reinos germânicos, e no Oriente, os reinos islâmicos. E como contamos os dedos? Da porção ocidental, a seguinte ordem: Grã-Bretanha, França, Alemanha, Portugal e Espanha. Na porção oriental, ficaria Arábia, Síria, Egito, Turquia e Irã, ou seja, Pérsia. Agora vamos compreender o simbolismo da sua anatomia humana. A cabeça irá representar o conhecimento, a astúcia, sabedoria e até mesmo o seu coração, ou seja, um reino de intelecto superior aos demais. Os braços vão representar as suas obras, ou seja, o enriquecimento pela força de seus próprios braços e mãos, ou seja, um reino próspero. O ventre representará a sua fertilidade, um reino que há de gerar muitos outros, ou seja, um reino colonizador em expansão. As pernas é um reino que caminha, que marcha e alcança todos os hemisférios da terra, ou seja, um reino militar, pois a única forma de um reino adentrar a outro é por meio de alianças ou por vias militares. E alianças essas que já foram mencionadas em Daniel capítulo 2. Então são estas as 4 características humanas daquela estátua. E o que vem a ser o simbolismo dos 5 elementos da estátua? O Senhor, sempre que lhe é oportuno falar de riquezas, se põe como dono do ouro e da prata. Ele não menciona os outros 2 neste aspecto, mas esses ele faz questão de enfatizar diante de Deus. Nada são, portanto, valem a mesma coisa. Mas para o homem, o ouro é superior por sua aparência e formosura, as mesmas características que levaram a Satanás se rebelar contra Deus. Logo, o ouro é a sua gloriosa origem superior às demais. A prata, como já mencionado acima, simbolizará suas riquezas, enraizada em seu coração. Por isso, ela começa no peito e se expande até seus braços. O bronze simboliza a cultura, desde artefatos ao ideológico. A Grécia, quando dominou o mundo, não conquistou só pedaços de terra, mas também espalhou sua língua, suas roupas, seus conhecimentos e até mesmo sua religião.
Durante o período helenístico, a arte foi muito explorada, e isso refletiu em âmbitos religiosos, dando origem a fabulosas esculturas de ídolos pagãos, que por sua maioria eram feitos de bronze. E não foram os deuses que criaram os homens, logo são seus pais. Por isso, se localizam no ventre. O ferro simboliza o seu poder. Lembra-se que no capítulo 2, versículo 40, o ferro tudo quebra. O ferro é forte. Então logo o ferro é a sua força. O Império Romano foi o maior império militar do mundo, pelas suas conquistas e pelas suas guerras. Guerras que são travadas com armas. Armas essas que são espadas, lanças, escudos, forjados de ferro. E o quinto elemento, o que seria o quinto elemento? O barro. Para compreender este assunto, temos que ir lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão e lhe promete uma terra para sua descendência. E o que é essa terra? É o reino. E o que reino? Que reino é esse? O reino de Deus. E que lugar na terra Deus usa para representar seu reino? O Monte Sião. Mas não o terreno, mas o celestial. Mas para os homens, o terreno. Logo após a queda do Império Romano no Ocidente, seu reinado não chegou ao fim como esperado. Antes da queda, Roma se apropriou das escrituras sagradas e se pôs como responsável pelas demais igrejas, iniciando o movimento conhecido como católico, que quando Roma veio a cair, influenciou aos reis germânicos, convertendo-os ao cristianismo. Vocês lembram de Abraão? Então, ele teve um segundo filho, chamado Ismael, filho de uma egípcia. Esse também é conhecido como pai dos árabes, de onde nasceu o profeta Maomé, fundador do Islã, religião que predominou nos reinos do Oriente. E essas duas religiões travariam uma guerra de séculos, conhecida por cruzadas. E de onde elas se originam? Do judaísmo. Lembra de Jeremias 18? A casa do oleiro? Então, o que é o barro? São os homens adeptos das três religiões abraâmicas. Por isso que os reinos não se misturam. Porque de um lado você tem o ferro, que é forte, mas é politeísta, é prostituta. E de um outro lado você tem o barro, que é monoteísta, é fiel, mas é fraco. No Ocidente, ocorrem alianças e guerras pelas porções de Efraim e no Oriente pelas de Judá, ou seja, pelo mundo e por Jerusalém. E qual é o motivo dos homens guerrearem? Basta olharmos para a estátua. É pela sua gloriosa origem superior aos demais, por causa das suas riquezas que conquistou por seu próprio poder. Então, o que é um monte sobre os pés da estátua que a destrói? É o reino de Deus, ou seja, o Monte Sião. Agora prestes atenção. Pedras são feitas de minerais que só se encontram na terra. E ela se torna uma montanha que é feita de terra. Quer dizer, o barro também vai simbolizar os vasos eleitos de Deus,